Bom, pessoal, engenharia de software, então, semana 4 vai falar de reuso de software, padrões de projeto, componentes de software, tá? Sobre o reuso de software, né, o principal objetivo é reduzir custos, né, de desenvolvimento, diminuir a necessidade de especificar, projetar, implementar e validar novos componentes, né? A abordagem de reuso vai incluir reuso de componentes de software, de objetos e funções e de conceitos, como em padrões de projeto, frameworks e gerador de programa. Os frameworks de aplicação em linhas de produto de software são abordagens de reuso em larga escala, com frameworks baseados em características orientadas a objetos, como herança e polimorfismo. Problemas potenciais de reuso, né, incluem dificuldade de encontrar, compreender e manter componentes reusados. O reuso de sistemas e componentes de código aberto pode ser mais seguro por permitir acesso e manutenção do código-fonte. Isso aqui no caso não tinha antigamente, né? Hoje em dia a gente tem essa parte de programação orientada a objetos, onde a gente consegue usar já, né? Então em poucas linhas de programa você consegue executar várias coisas reutilizando, né, software já feito, né? Só relembrar herança e polimorfismo. Então herança é um dos pilares da programação orientada a objetos. Tem a capacidade da classe herdar características, atributos e comportamentos de outra classe. O polimorfismo é a capacidade de um método se comportar de maneiras diferentes em classes diferentes. Eu vou deixar dois exemplos aqui no próximo slide. Ó. Então a herança, imagina a classe animal, né? Então ele tem atributos de nome e idade, né? Ela pode ter, né, esses atributos em métodos como comer, né? Agora você quer criar uma classe cachorro, né? Então o que você vai fazer? Vai herdar do animal uma classe cachorro com nome e idade, e ele vai ter a capacidade de comer, né? Em vez de você reescrever tudo do zero, você herda dessa classe animal os atributos e o método, né? Então automaticamente, né, o cachorro vai ter esses atributos e o método, né? Além de que pode ter os seus próprios atributos e métodos específicos, como raça e latir. Então você pode colocar, né, outros métodos nele depois que você herdou da classe animal, né? No polimorfismo, voltando a esse mesmo exemplo, né, animal você pode pôr duas classes, né? Pode colocar o gato, né, e o cachorro, né? E todas as três classes, as três classes aqui no caso, né, o animal, o gato e o cachorro, pode ter um método chamado fazer som. Só que o gato, né, o gato faz um som, né, e o cachorro faz outro. Então o método, né, vai mudar de acordo com o animal que você fez o polimorfismo. No caso do gato e no caso do cachorro, né? Isso seria o polimorfismo. A herança você herda e o polimorfismo você traz a características, mas você pode pôr, ele pode fazer diferente, né, em cada animal aqui nesse caso. Beleza? Só para revisar, espero que tenha ficado mais claro aí. Análise de projetos orientada a objetos, então, né, ela foca na aplicação da UML, né, linguagem unificada de modelagem, né, e padrões dentro de processo de desenvolvimento interativo e evolutivo, muitas vezes usando uma abordagem ágil ao processo unificado. A análise vai investigar o problema e os requisitos, né, enquanto o projeto foca na solução. Tá? A análise orientada a objetos envolve encontrar e descrever conceitos de domínio do problema, resultando em um modelo de domínio. A UML, né, que a gente falou aqui em cima, Unified Modeling Language, né, é a linguagem visual padrão para especificar, construir e documentar artefatos de sistema orientado a objetos, oferecendo diferentes perspectivas, conceito, especificação e implementação. Quais são as etapas, né, do método de domínio? Concepção, que é a análise de requisitos. Elaboração 1, que é o fundamento da análise de projetos orientado a objetos e atribuição de responsabilidade. A segunda elaboração, que é o projeto de objetos e padrões. E a terceira, que são os padrões GOF, arquitetura, pacotes e persistência. Já já a gente fala desses padrões GOF, tá? GOF. Casos de uso são narrativas textuais amplamente usadas para registrar requisitos funcionais, focando nos objetivos e cenários típicos dos usuários. Eles podem ser resumidos, informais ou completos.
Processo unificado, então, né, que eu falei aqui em cima, né, que vai usar um processo, né, unificado, aceita mudanças dos requisitos como fundamental, promovendo a licitação racional e a realimentação contínua. Os requisitos são caracterizados por FURPS, né, funcionalidade, usabilidade, confiabilidade, desempenho e suportabilidade, e aspectos auxiliares como implementação, interface, operação, empacotamento e questões legais. Os artefatos do processo unificado incluem, então, modelos de caso de uso, especificação suplementar, glossário, né, visão, regras de negócio. Diagramas de sequência do sistema ilustram interações de atores e operações iniciadas pelo sistema, tratando como uma caixa preta. Tá? Contratos de operação usam pré e pós-condições para descrever mudanças de trabalho detalhadas em objetos de modelo de domínio após a operação do sistema. A arquitetura lógica é frequentemente baseada em camadas, tá? IU, domínio, né? Serviços técnicos e partições, divisões horizontais. Os padrões GRASP, né? Que é General Responsibility Assignment Software Patterns, são princípios de design orientado a objetos para atribuição de responsabilidades. Então você vai ter o especialista na informação, o criador, o controlador, uma coesão alta, né? Um acoplamento baixo, polimorfismo, indireção, invenção pura, variações protegidas. A documentação arquitetural é realizada com o modelo das N+1 visões, que inclui lógica, processo, implantação de dados e a visão de caso de uso. O +1 para fornecer diferentes perspectivas do sistema. Os memorandos técnicos registram as decisões e motivações arquiteturais. Muita coisa aqui baseada em documentação, né? Quais são os conceitos-chave, né, do projeto orientado a objetos? Então, responsabilidade, né, as ações que o objeto pode realizar ou as informações pode manter. Colaboração, com os objetos interagem entre si e realizar tarefas. Visibilidade, capacidade do objeto ver e ter referência de outro objeto. Separação de interesses, né, projetar o sistema que cada componente tem um papel claramente definido sem sobreposição. Coesão, mede quão fortemente relacionadas e focadas as responsabilidades de uma classe, né? Alta coesão é desejável. Né? Acoplamento vai medir o grau de dependência entre a classe. Né? Baixo acoplamento é desejável. Acho que a gente viu em outra disciplina, né? Que se você parar de funcionar uma parte aqui do software, o restante continua funcionando. Se você tiver um alto acoplamento, né? Para uma parte, para o software todo. Por isso que o baixo é desejável. Tá? Separação modelo-visão. A lógica de aplicação não deve ser misturada com objetos de interface de usuário. Né? Então, interface, que é onde ele usa, é uma coisa, né? E a lógica da aplicação é outra, né? Que funciona por trás. Consistência comando-consulta. Métodos que modificam estado não devem retornar valores e métodos que retornam valores não devem modificar estado. Quais são os padrões de projeto? Então, descreve um problema de projeto de software e o cerne de sua solução, né? Em orientação a objetos, que no caso aqui a gente abrevia como OO. Né? O objetivo é que a solução pode ser reutilizada com ajustes necessários em cada caso. A ideia de padrões de projetos, né? Nasceu na área de orientação de objetos e busca registrar a experiência de projetos da orientação a objetos de forma que possa ser efetivamente utilizada. Tá? Os modelos essenciais de um padrão incluem nome, problema, solução e consequências. Descrição mais detalhada de um padrão pode incluir nome e classificação, intenção e objetivos, nomes similares, motivação, aplicação, estrutura, participação, colaboração e exemplos de código. Tá? Então, pessoal, continuando padrões de projeto, ó, catálogo original da Gangue dos Quatro, né, ó, que tá aquilo que eu falei que eu ia falar mais para frente, GOF, né, GOF, contém 23 padrões, como Abstract Factory, que é o que? É um padrão de design, né, que você cria famílias de objetos relacionados ou dependentes, né, sem especificar as classes.
em vez do código criar produtos, né, ele interage com uma interface de fábrica abstrata que utiliza fábricas concretas para produzir produtos da mesma variante. Então, é como se você tivesse uma fábrica abstrata de códigos, né, do projeto. Né? Aí você faz adaptação, composição, estratégia, né, observação, comandos, né, etc. Né? Os padrões do projeto ajudam a identificar abstrações menos óbvias e objetos para capturá-las, tornando o objeto flexível e ensinando a construir um software flexível e reutilizável, né, que é o que eles querem. Né? Ainda falando em padrões de projetos, são mais abstratos que frameworks. Né? Frameworks podem ser materializados em código e reutilizados diretamente, enquanto apenas exemplos de padrões que podem ser materializados. Tá? É muito abstrato, no caso aqui, o padrão de projeto. Né? É crucial entender as intenções e consequências ao utilizar padrões, evitando aplicá-los indiscriminadamente, pois podem produzir complexidade e impacto de desempenho. Engenharia de software baseada em componentes, CBSE. CBSE é uma abordagem para reuso de software baseada na composição de componentes reusáveis e padronizados. Componentes são abstrações de nível mais alto que objetos, né? Definidos por suas interfaces, geralmente maior que objetos individuais e com detalhes de implementação ocultos. Componentes são passíveis de composição em diferentes formas, né? Sequenciais, hierárquicos, né? E aditivos. A escolha depende da característica dos componentes e o que você deseja fazer. Para compor componentes com interfaces incompatíveis, pode-se usar um adaptador, conectar e consumir os dados. Tá? O componente então é mais abstrato do que o objeto. Então, os processos da engenharia de software baseada em componentes vão incluir, né, aquisição de componentes, adquirir ou desenvolver, gerenciamento de componentes, você vai catalogar e disponibilizar, e a certificação deles. Tá? Um bom princípio de composição é a separação de interesses, onde cada componente tem papel claramente definido e os papéis não se sobrepõem, né? Um papel diferente do outro. As linguagens formais, como o OSL, Object Constraint Language, podem ser usadas para descrever interfaces de componentes e resolver ambiguidades. Certo? E aí acabamos a semana 4, né? E espero vocês aí na semana 5. Valeu!